Pô, beleza, como é que você tá? 7337 aqui, caso você não saiba, 7337 é a minutagem no qual o Hugo Souza acabou com o sonho da porcada na final do Brasileirão de 2020, Brasileirão não, no Paulistão de 2025, desculpa, saudades Hugo Souza. E vamos lá, Corinthians 0, Fluminense 2, jogo em casa, aqui na Neoquímica Arena. E normalmente quando eu assisto esses jogos, já deixa eu te pedir desculpa, porque eu não fiz análise dos jogos anteriores porque eu tava em viagem, tava em Recife, a trabalho, uma casa com mais 8 pessoas, não tinha como eu parar pra gravar lá, tá? Assistir os jogos, mas não tinha como eu parar pra comentar, não levei nem microfone, então ia ficar bem zoado, tá? Corinthians 0, Fluminense 2 aqui em casa. Normalmente quando eu vejo esses jogos, eu faço uma. Eu vou anotando as coisas que acontecem pouco a pouco, pra eu trazer uma análise um pouquinho mais fluida pra vocês, sem que eu fique dando tanta volta, porque a cabeça vai indo, né? Então, pra que eu siga um mini roteiro, basicamente. Acontece que nesse jogo eu não fiz isso. Eu tava com disposição pra ver o jogo. De verdade. Falei, vou só assistir. Tô afim, vou só assistir como normalmente eu faço. Tá bom? E eu lamento por isso. Porque agora eu não sei o que comentar, então eu vou comentar sobre os jogadores, tá? Vamos começar com ele, Matheus Donelli. Vocês vão lembrar do vídeo que eu fiz falando, realmente, eu tenho total confiança no Matheus Donelli, toda aquela coisa. E confiança se quebra. Porque assim, o Matheus Donelli, quando começou essa temporada, naqueles 2 primeiros jogos Paulistão, foi bem. O Hugo voltou, aí quando ele entrou também, se não me engano, antes da lesão do Hugo, acho que ele entrou em outros jogos assim que não exigiu tanta coisa. Acontece que ele não está chegando nem perto do desempenho do Hugo ou o desempenho que a gente esperava dele. Um goleiro da base, já está mais de 4, 5 anos aqui no profissional já. E a gente espera muito mais mesmo. Até um pouco do que foi aquele Donelli quando teve aquele intervalo entre Carlos Miguel e Cássio, sabe? E até a chegada do Hugo. Aí ele está se tornando o meme do chama-gol. Tudo bem que vamos falar do jogo de hoje. O primeiro gol, eu não sei de fato se ele era totalmente defensável, tá? Porque foi um puta no golaço, não tem como. Aí eu já vi gente comentando que ele pulou atrasado, que daria pra chegar, que o Hugo pegava, eu não sei dizer. Eu acho que não tô defendendo. Pra mim, o Matheus Donelli teve o tempo dele. Teve várias oportunidades agora nesses 4, 5 jogos que se percorreram. E assim, a fila é longa de goleiros que querem essa oportunidade. Inclusive ele e Felipe Longo. Então, pra mim já é a hora de testar enquanto o Hugo não volta. Enquanto o Hugo não volta, Felipe Longo. Próximo jogo contra o Sport aqui em casa também. Sport é um adversário chato. A gente tem muito receio de jogar contra o Sport. Tem um histórico bem chato com eles. Então, tá na hora de testar. Eu não vou especificar sobre alguns os membros da zaga, vou falar sobre ela inteira. Quer dizer, agora sobre a zaga, né, a parte defensiva do Corinthians, Mateuzinho e Angileri, é aquela coisa, sempre começa bem. Começa com desempenho pressionando, voltando, não dando espaço, mas fixa, né? Mateuzinho se mostra às vezes inconsequente nos cartões, sempre fala, é a primeira falta, a gente sempre discorda, que concorda na verdade com o Mateuzinho de fato, é a primeira falta, mas sempre acontece. Aí já estamos com, tomou o cartão amarelo, já estamos com o Mateuzinho suspenso para o próximo jogo, tá? Então, o próximo jogo vai ter que ser o nosso querido, o 45%, o Léo Maná. Angileri, outro, assim, eu não sei dizer se o Angileri, ele eu acho ele de fato muito bom, ou é aquela coisa mesmo, aquela mesma coisa que aconteceu com o Ranieri. Se a régua tava lá embaixo, o Angileri mostrou a média, sabe? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que hoje só não foi um desempenho ok dele, voltou de lesão, mas acho que não. Gustavo Henrique e Félix Torres parece ser a nossa zaga. Parece ser a nossa zaga a menos pior. Só que acontece que no lance do gol, a zaga inteira demorou uma vida pra chutar, para sair. O cara tava na meia-lua, com a bola parada, ele teve que pensar, fazer o miojo e chutar. Então aí você para e me pensa, ok, vamos voltar com o André Ramalho, porque a expectativa para este ano era André Ramalho um titularíssimo, tá? Era que ninguém tirava o cara do jogo. Era André Ramalho e mais quem puder acompanhar ele. Se fosse o Tchoca, que começou bem, se fosse o Félix Torres que voltasse, o Kaká, não importasse, é o Gustavo Henrique mesmo. Só que não tem como contar com mais nenhum zagueiro bom, porque não temos um zagueiro bom, de fato. Ó, o último foi aquele lado que era do Santos, que até esqueci o nome dele falar para a Arábia, que eu esqueci o nome dele. Aí a gente vai pro meio, Bidon, Ranielli e Carrilho. Carrilho, como sempre, Carrilho é regular. É regular, ele não erra.
não erra. Mas acontece que o não errar também não garante o acerto, entende? Mas acontece que ele não erra, ele não erra. Bidon ainda não volta a repetir, volta a repetir. Ah, pode ter falado que ele foi o melhor jogador da partida anterior, mas dessa não foi. Nessa não foi. Qual que acontece? O time no primeiro tempo foi bem. Só que acontece de perder gol. Tanto que quem armou jogadas nas pontas, quem pegou a bola e foi pra ponta foi o Ranieri. Esse não é o papel do cara. Não sei se é a orientação do Ramon, não sei nada, mas não é o papel do cara. Aí a gente vai pro ataque. Yuri, Memphis e Romero. O Romero, acontece que a gente sempre vai falar, vai criticar e vai chegar uma hora que ele vai marcar o gol, a gente já sabe disso. Só que não precisava desse período de crítica, entende? Não precisava desse período de crítica. Então, Romero tá se tornando um jogador que corre e busca a bola, mas quando tá lá na frente, vai porra nenhuma, perdeu o gol. Perdeu o gol hoje, Romero. Perdeu bastante gol. Yuri também perdeu o gol. E Memphis também não desempenhou. Não desempenhou. Aí a gente vai na substituição com Thales, Hector, Martinez e não lembro mais agora, mas dessas três, Thales. Thales, depois que renovou, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. A melhor coisa que o Thales fez depois que renovou foi. Na verdade, isso foi até antes, na verdade, né? Foi a dancinha na final do Paulistão. Porque de resto, nada. Nada, nada. Hector é um coitado, porque o Hector, assim, eu acho muito foda pro cara e acho que isso se assemelha a um pouquinho só o que Pedro Raul passou no Corinthians, de colocar o cara pra resolver a porra de um jogo. Um jogo como esse. Entende? Ah, ele tá lá pra isso, pra ser atacante, é óbvio, ele tá lá pra, tipo, cabecear, fazer tudo, mas e o cara, velho? Você me coloca um maluco aos 35 do segundo tempo, já tomando 2-0, sabe? Vai só queima, só queima. E Martinez, parabéns, fez o pênalti, tomou o cartão e mais um suspense para o próximo jogo contra o Sport. É isso aí. Então a gente vai ter que ir com esse meio campo e com entrada depois Alex Santana. E o que que a gente tira desse jogo? Que o Corinthians é incapaz de defender e incapaz de atacar. Porque o, o Fluminense deu um total, lembrando da minha cabeça, de 4 chutes. Se passou disso foi muito. Dois entraram. Dois entraram. De resto, o Fluminense não fez porra nenhuma o jogo inteiro. Aí o Corinthians. Quando o Yuri fala que tem que jogar. O Yuri não. Quando o Memphis fala que tem que jogar com humildade, é verdade. E tem que se cobrar de verdade, porque não dá pra basear tudo no título paulista ou na remontada. Não dá. E também não dá pra basear tudo em Garro e Hugo. Não dá, cara. Uma hora isso ia acontecer. Uma hora isso ia acontecer e o time tem que estar pronto. E agora aquela coisa que eu volto a repetir, na verdade, acho que não tinha dito isso antes, mas digo agora, que se continuar assim, Ramon não dura até o final do ano e o Corinthians não dura na Série A até o final do ano. É isso, essa é a verdade. Não importando se Garro tá fora ou não. Quando o Garro voltar, mas isso só em junho, ele vai ter tempo para reparar o estrago. O Memphis teve em agosto, né? Que se não me engano, quando ele entrou, agosto, setembro, junto com o Garro e Yuri. Mas você viu o perrengue que foi, né? Você viu o perrengue que foi. A expectativa desse ano não era passar por nada disso. A expectativa desse ano era por brigar topo da tabela. Topo e assim, e Libertadores e essas coisas. Conquistamos o Paulistão, beleza, mas a gente não tem uma vitória na Sul-Americana. No brasileiro, ganhar do Vasco não conta. Não conta, não conta. Ganhar daquele time não conta. Ganhar do Carille, né? Ganhar do Carille, não, não conta mais. Então, muito perigoso o que o Corinthians está vivendo. Muito perigoso. E nem tô com a blusa do Corinthians, tô com a blusa do Manchester United, porque é outro time que eu torço e outro time tá na draga. Então, acho que o problema sou eu. Mas, muito perigoso o que o Corinthians está vivendo. Tá assim, desnecessário. Desnecessário. Porque o elenco do Corinthians é bem mais técnico do que o Fluminense. E o Fluminense estava sem Ganso e Thiago Silva, tá? Thiago Silva tem 37 anos, meu irmão. O cara é outro nível. E Ganso, mesma coisa. Mesma coisa. Estavam sem Garro e sem Hugo. Tanto faz. Os caras ganharam. Arias deitou. Arias deitou. Então, assim, hum, não vale a pena. Tipo, não vale a pena é, manter essa zaga. Essa zaga, pra mim, tipo, e o ataque tá inefetivo, mano.
o ataque que é o Yuri e o Memphis tá inefetivo. Beleza, Fábio teve uma puta defesaça no lance do Memphis, que ia ser um puta do golaço, teve. Mas é o trabalho do cara, velho. Não dá pra jogar, nossa, aquela coisa, todo goleiro quando o Corinthians vira Neuer. Todo isso e aquilo, mas não existe isso, meu irmão. Todo goleiro pegou porque era defensável. Se ele pegou é porque era defensável. Você tem que quebrar isso, essa é a porra da função de um atacante, não é mesmo? Se não é, eu tô maluco. Então é isso. Corinthians 0, Fluminense 2. Nosso próximo jogo contra o Sport aqui em casa também. Teremos 3 jogos em casa. Esse foi o primeiro. Esses 3 jogos era papo de fazer 9 pontos. Tá? Era 9 pontos. Perdão, se não me engano, ainda tem um jogo contra na Sul-Americana. Então, 6 pontos. Acho que é isso a programação, tá? Mas pelo menos 6 pontos. Tá? Não fizemos. Não fizemos e perdemos pontos importantes e pronto. É aquela coisa. Para mim, o título brasileiro se decide no começo. Então, se não é título, pra mim já esquece, tá? Pra mim já esquece o título do Corinthians. Agora é conquistar outras coisas e se manter no brasileiro. É isso. Fechou? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e é isso. Valeu, Augusto.